taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e junto comigo aqui na mesa, o alquimista dos streamings, Eric. Fala galera, cara, só o Kojima consegue fazer um indie, um double A, um triple A e ainda assim nenhum deles ser um jogo, cara. E nessa onipresença toda do Kojideus se junta a nós a arqueira Brucutu Cake Schmidt. Estamos com mais uma novidade Paper. A iogurteira para fazer 3 litros de iogurte, a iogurteira tradicional. E depois dessa voz zoada fazendo propagandas duvidosas, se junta a nós o paladino da edição Lucas. Bom, hoje eu cometi o pecado da bebedeira, da libertinagem, e depois eu rezei uma missa pra mim... Caramba, esqueci a palavra. Continua. É a ressaca. Enquanto o Lucas pega a síndrome do alquimista perdido, se junta a nós o monge Paulo Nagahara. Estou há 1 semana sem beber. Meu Deus. Peraí, não é sobre o Alcoólicos Anônimos hoje? Não. Ah, não. Nossa, não! Puta que pariu! Nem fudendo que você pensou nisso em 5 minutos. Vai se fuder, Paulo, na porra. Não, boa, Paulo. Salva de palmas aqui pro profissional. Cara, puta que foi a melhor. pariu. Não, foi, eu acho que disparada a melhor frase Olha, de todos os episódios. tá. Caralho, cara, essa foi foda. Nossa, Olha. ninguém. Cara, 1 semana falando dessa porra, ninguém se ligou nisso. Ninguém se ligou. Meu amigo, deu até calor aqui agora, velho. Nossa senhora, essa foi boa. Enquanto eu pego a minha cachaça aqui, audiência, o programa de hoje, ao contrário do que o Paulo achou que seria, não é sobre o Alcoólicos Anônimos, mas sobre jogos AA, jogos AA. Aquele tipo de jogo que tá no meio do caminho, não é nem um indiezão feito no porão só com 3 pessoas, e nem é um jogo de orçamento bizarro, AAA, feito por indústrias gigantescas. A gente quer conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui na taverna, trazer, obviamente, as nossas experiências, os nossos jogos relacionados a isso. Então, se você quer saber um pouquinho o que a gente pensa sobre esse tema e que tipo de regra a gente vai cagar aqui hoje, cola na conversa aí e vambora. Bom, galera, sem muita enrolação aqui, vamos dar um contexto rápido aqui do que a gente pensa sobre AA. São jogos que, como eu mencionei na abertura, eles têm um orçamento um pouco maior, mas não chega a ser um orçamento tão explosivo quanto de empresas gigantescas. Eu queria começar falando uma diferença primordial desses jogos, pra mim, e saber a opinião de vocês, que é o nível de foco desses jogos. E como são produções medianas, eles não têm tanto problema, assim, tanta limitação assim, mas também não estão livres para fazer o que quiserem. Eu acho que são jogos que se beneficiam muito de terem uma ideia central muito forte e de seguirem essa ideia central muito fortemente também e não desviar muito dela. Queria saber até de vocês, o que para vocês faz um jogo, ou cria mais ou menos essa separação entre um jogo AA e um jogo AAA, por exemplo, além do orçamento, obviamente, né? Outras características que vocês notam nesse escopo de projeto. O jogo AA, na verdade, ele é a melhor definição de um jogo medíocre, né? Não que isso seja ruim, é medíocre no sentido de ser mediano mesmo. São jogos que, embora tenham um orçamento assim alto e tenham uma empresa grande por trás, né, eles não chegam a ser tão astronômico quanto um AAA, né? Mas também não tem uma equipe tão pequena ou tão amadora quanto um jogo indie. Então são aqueles mesmo que estão ali no meio do caminho. Por não ter tanta atenção de marketing, por também não ter tanta atenção dos executivos, são jogos sim que conseguem
conseguem arriscar, né, trazer algumas propostas novas de gameplay. Isso acontecia bastante na época lá do PlayStation 2, né, PlayStation 3 também. Os indies ainda não eram tão difundidos, então estúdios grandes faziam esses jogos de escopo menor, né, então era uma época que os jogos da AA floresceram muito. Sim, até dentro de estúdios grandes... até desculpa interromper, só pra complementar, Paulo. Até dentro de estúdios grandes também você via isso, né? A própria Squaresoft, na época do PS1, que rolava isso. Ela tinha os arrasta-quarteirão dela, tipo um Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII da vida. Mas ela também tinha uns jogos de um orçamento mediano, no estilo um Brave Fencer Musashi da vida, que era um Zelda-like deles. Eles faziam também um jogo que tinha um pouco mais de orçamento, mas, de novo, não era um Final Fantasy, que era o carro-chefe, que era o próprio Legend of Mana. Se você pega pra ver aí no YouTube, por exemplo, a arte dele, principalmente, é lindíssima, mas ele claramente não tem o mesmo nível de orçamento. A própria série Saga também não tem o mesmo nível de orçamento. Então, dentro até de empresas gigantescas, você tem espaço pra esse tipo de jogo, né? É isso aí, isso aí. E até é curioso notar que esse termo Double A, ele é extraoficial, né? Acho que nenhuma empresa chegou a usar ele de forma oficial, né? De forma canônica. Então acabou sendo algo aí que a comunidade inventou. E vem muito disso aí mesmo, né? Empresas grandes fazendo jogos assim mais lado B. Eu até ia comentar isso, assim, a impressão que eu tenho é que esse papo de AAA, AA, blá blá blá, não existia lá naquela época, cara. Eu sei lá, eu acho que eu fui escutar isso há 5 anos atrás, sabe? Eu acho que... Eu tenho a impressão de que meio que veio na geração do PS4 pra cima. A parte dos AAAs... Nossa, eu tava mutado até agora. É isso aí, Eric. Na É parte isso aí, Eric. O Eric é AAA, é isso aí. O caso dos AAAs eu acho que é um termo mais recente mesmo. Eu não cheguei a pesquisar nada sobre a origem dele. Mas os jogos blockbusters já existiam ali desde o PlayStation 1, né? Sim. O próprio Final Fantasy VII aí que o Paquito mencionou pode ser considerado o primeiro AAA, né? Que são aqueles jogos que tem muito marketing em cima, né? Foi o jogo que motivou a principal motivação de compra do PlayStation 1, né? Então foi o jogo que teve muito marketing em cima. As pessoas já conheciam o jogo antes de pegar o CD, né? Uhum. Então, eu acho interessante até a gente tirar isso do caminho logo. Como vocês falaram, né? Por ser algo extraoficial, chega a ser um termo ainda mais subjetivo do que os demais, né? Tipo, já é um pouco complicado, isso percebe-se até, eu diria até nos Game Awards desse último ano aí que teve, né? 2026, que... já é complicado nomear quando que um jogo é indie, quando que um jogo é AAA, tu vê muita contradição nisso. Até no que é oficial, né? Tipo, a própria empresa às vezes diz aí que um jogo é indie quando não é. Ou até tem o caso da Ubisoft ali que criou o único e primeiro 4A da vida, né? Então, é algo bem subjetivo também. É algo que tem muita contradição. Você vai ver, às vezes, até a gente nomeando aí alguns jogos que alguma vez na nossa vida a gente chamou ou vai chamar de indie ou de AAA, porque é algo muito subjetivo. Eu mesmo não sei, tipo, exatamente ainda onde cruzar a linha, sabe? Onde é, tipo assim, ó, entre aqui até aqui é um AA e passou disso é AAA, antes disso é indie. É algo muito difícil de nomear, eu diria. Mas é algo que eu diria também que é muito mais do feeling, né? Que eu acho que nesse programa a gente vai ver alguns padrões aí, vocês já comentaram, né? Que alguns jogos lá do B de empresas que já são grandes podem ser considerados até AA, mas existem outros casos também. Eu quero aqui também trazer um exemplo de quando a gente estava discutindo a pauta, eu percebi muito que são basicamente jogos terceirizados, eu diria assim. Que é quando uma empresa grande contrata outra empresa um pouco menor, quer dizer, perdão, ou às vezes até melhor, né, em alguns casos, pra fazer um jogo, assim, muito específico, ó. Eu quero que você faça algo extremamente específico. Vou já dar o primeiro nome aqui, dar um nome aos bois, que é quando, por exemplo, a Bethesda contratou a Obsidian pra fazer um Fallout New Vegas. Fallout New Vegas é um AAA? Eu já vou dizer aqui, eu acho que é um AA, cara. Foi o primeiro jogo que me veio à cabeça quando você deu esse cenário. Foi Fallout New Vegas. Eu acho o New Vegas um AA,
né? Mas por conta só do tamanho do mapa dele. Se tu for pegar o... E por conta das coisas que tem no mapa, né? Porque o Fallout 3 eu já considero um AAA. Porque o mapa é muito Sim. mais condensado, digamos assim, do que o do New Vegas, né? Sim. Não, e se tu vê questão de tempo de desenvolvimento também, se eu não me engano, cara, o Obsidian teve, acho que 1 ano pra fazer. Foi tipo, é como o Paquito comentou ali no início, né? Eles já tinham um foco, eles já tinham algo muito específico. Ó, é um jogo sob encomenda, vocês vão ter que fazer isso daqui pra gente. Então eles já tinham esse escopo, mas ainda assim é um prazo muito curto, tem um certo orçamento ali, mas claro, não é, sei lá, toma aqui todo o dinheiro do GTA 6 pra vocês fazerem. Não, tá aqui, é isso e esse é o produto que vocês vão ter que fazer. E acabou gerando esse jogo que, pra mim, é o melhor Fallout até hoje, mas que ainda assim é um dos de menor orçamento, assim, dos Fallout, entre muitas aspas, moderno, né? Moderno, quero dizer, a partir da era 3D. A Obsidian é um exemplo legal até pra linkar com a piada que você fez do Kojima, né? Fez jogo indie, fez jogo AA, fez jogo AAA. Salvo engano, aí o Lucas vai poder confirmar isso pra mim. Eu acho que o Avald, ele teve um pouco mais de dinheiro, né? Em relação ao New Vegas. Sim. Ele foi num escopo maior. Sim. O Avald, valor de... Claro, é meio difícil também comparar os dois por conta da diferença de tempo, né? Que cada um tem. Mas o Avald, a textura, iluminação, cara, é um jogo lindo. Ele é um jogo muito bonito. Só que daí a Obsidian peca em como contar uma história e tudo mais, né? Inclusive a impressão que eu tenho é que a Obsidian só acertou no Fallout New Vegas. Porque os 3 jogos... Não, tem outros jogos. Os 3 jogos que eu joguei dela têm os mesmos problemas, sabe? Não, assim, tem jogos muito bons. Deixa eu defender um pouquinho a Obsidian aqui, que eu até me ofendi um pouquinho. Eu vou defender Tá, também. então deixa eu reformular o que eu falei pra vocês entenderem. Tudo bem. Em termos de action RPG, em primeira, Concordo, em isso eu primeira e terceira pessoa, ela meio que só soube fazer o New Vegas. Aí eu sei que tem o Pillars of Eternity e tudo mais, que ela fez muito bem. Tem o Pentiment também, Tem que o pra mim é um Pentiment dos jogos com também. melhor história que eu já joguei. Sim, aí tudo bem. Desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Eu tinha excluído total esses jogos. Tudo bem. A gente tá aqui pra discordar de Mas, você. Bom, termina esse assunto. Eu queria levantar uma bola, mas eu acho que vocês querem terminar esse assunto primeiro. Não, eu só ia dizer que o que eu acho que a parte de história ruim da Obsidian, acho que ela herdou da Bethesda, tá ligado? Mas tudo bem. Foram as más influências eu aí, ia né? levantar Pois é. o assunto, mas eu não vou levantar. Eu vou levantar da cadeira e vou sair, tá? Mas por mim pode prosseguir já. Não, eu queria só... Assim, vamos lá. Indie, AAA e o jogo lá, Quadruple A lá da Ubisoft. Vocês não acham que o Double A é o filho do meio? É o patinho feio? É o esquecido na festa? Vocês não acham isso? Com certeza. Eu acho que o Double A é o filho que deu certo e ninguém quer aceitar. Nossa, é o filho feio. Eu acho que ele tem o melhor de dois mundos, tá ligado? Ele é o gêmeo. Exatamente. Ele é o gêmeo que veio com o olho castanho. Cara, sabe o que é estranho? Sabe o que é estranho, assim? Que eu consigo muito bem apontar pra um jogo indie e dizer, ok, esses problemas que o jogo tem é porque ele é indie. Ah, ok, ele tem um escopo pequeno, logo tem algumas questões de polimento que ele não pode ter, não sei o quê. E tem jogos AAA que eu consigo pegar muito claramente também. Eu falei, porra, esse jogo é ruim nisso daqui porque é um AAA, então é feito pra agradar, tipo, uma maior quantidade de público possível, coisa do tipo. Agora o Double A, eu vejo ele muito mais como um melhor dos dois mundos do que, tipo assim, é isso aqui, só que com limitações, tá ligado? Claro, ele tem essa questão de não ter um escopo tão grande quanto um AAA, mas eu vejo isso muito menos sendo um problema pros Double A's do que algo bom, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo nisso, ou se tá claro o que eu quero dizer. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu queria até levantar mais uma bola também, que rola até, em termos de MMO aqui, né, um power creep nesses negócios. Porque se a gente pegar jogos que... Se a gente fosse raciocinar pela definição de hoje do que é um AAA e voltar, por exemplo, no PS2, a maioria dos jogos poderiam ser considerados um AAA ali da metade da vida do console pra frente, como a gente mencionou vários deles no nosso episódio de PlayStation 2. Só que à medida que o tempo foi passando, você pega aqueles jogos, você traz pros dias de hoje, eles já seriam considerados um Double A, sabe? Em paralelo.
Vocês já fizeram esse exercício de pegar algum jogo mais lá de trás e Cara, pensar eu tava assim? fazendo isso Acho que não. enquanto acho que não. vocês conversavam ali no começo, eu tava fazendo isso. E é difícil, na verdade, definir. Sim. É muito difícil. É que, sei lá, um a jogo linha- de orçamento linha é muito gigante tênue, dos né? anos 2000. Diga, Paulo. Não, a linha é muito tênue. É que se você pensar em valor de produção, realmente, esses jogos mais antigos seriam considerados Double A. Porém, pega por exemplo, um God of War, do PlayStation 2. Hoje em dia seria um AAA, assim, sem sombra de dúvida. Sim, concordo. Aham, com Né, certeza. se você considerar o peso, né, a importância que o jogo teve na época, o marketing em cima, aí realmente dá pra traçar esse paralelo até hoje e considerar o que é um AAA ou não. Daí até pra ir um pouco mais pra trás do Nintendo e pegar o Star Fox, por exemplo. Tá ligado? É, Ele era um eu AAA ia pra dizer época, porque era tipo uma coisa surreal rodando no Nintendo, né? Uhum. Se tu for muito pra trás, no final vai ser tudo indie, na verdade, né? Que se tu pegar, sei lá, Doom foi feito pelo quê? 2 caras, tá ligado? Verdade. É uma loucura, assim. É um indie, mas ao mesmo tempo não é, sendo que tá ligado? É subjetivo demais. E tipo assim, quanto mais retroativo você vai, mais difícil é de você aplicar essa nomenclatura, sabe? Como vocês falaram. Desculpa, eu penso assim. Pode- Eu penso assim. Primeiro, eu não ligo. Tipo. Eu só tô tendo essa discussão porque é com vocês. E é legal ter essas discussões com vocês, entendeu? Mas eu não ligo se é indie, se é double A, se é triple A. Eu quero que se foda. Eu quero saber se o jogo é bom. Então, pra mim, isso não vai definir nada. Mas, o que eu penso pra mim? Jogo indie. O maluco tem um estúdio pequeno, não tem publicadora, tá na raça ali fazendo o jogo pra vender, né? Double A, tem uma publicadora, mas o custo de produção é pequeno e os bonecos em 3D são feios. Geralmente eu faço isso. E o AAA é AAA, né? Aí milhões e bilhões e bilhões. Tipo, GTA V. Tipo aí, cara, o GTA 6 é o quadruple A aí, mas tudo bem. Não, só tem um Não, 4A Quadruplay só lançado. tem um. Esculhambones. Mas eu acho que o GTA vai ser o quadruplo A que deu certo. Cara, mas eu vou falar pra o vocês. GTA vai ser o quinto play. É o sexto Eu diria play, que, né? tipo assim, GTA 6. É algo tão absurdo. É algo. Até porque é GTA, né? É o sexto. Mas eu ia GTA. dizer- Não, vai ser. Ih, boa, Paulo, boa. GTA! Quer dizer que talvez, de fato, é até uma discussão válida se esses jogos novos da Rockstar estão com um escopo tão grande que acabam se tornando algo novo, tá ligado? Porque, porra, dá pra você de fato comparar um GTA 6 com, sei lá, algum Ubisoft The Game da vida, com, sei lá, Assassin's Creed Shadows, tá ligado? Não é o mesmo orçamento. Não, sei lá, não. deve ser menos da metade do orçamento do jogo. Eu não diria só o GTA. Eu diria os jogos da Rockstar em si. Porque os jogos. A Rockstar sempre Principal- foi assim. Sempre não, né? Desde... Eu digo ali, ó, o GTA tempo. San Andreas, aquele LA Noir, acho que é LA Noir, aquele que tinha as expressões faciais e tal. Pô, esse é meio que um double A da Rockstar. Ele é um não? double A da Rockstar, mas é porque o que eu quero dizer é que a Rockstar, ela empenha tanta grana, tanto tempo Sim. em detalhezinhos, entendeu? Sim. Que ela, por isso que ela, pra mim, é por isso que ela meio que define coisas no mercado, entendeu? É verdade. Eu concordo. Inclusive o GTA 6 aí, que tá todo mundo falando que, meu Deus, vai ser uma revolução. Gente, vai ser um Red Dead Redemption. GTA. Não, vai ser o Red Dead Redemption 2, tá? De carro, vai ser isso. E aí alguém acorda a Kate aí, por favor, que ela tá roncando. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Eu consigo falar um pouco melhor no mundo dos RPGs, né? Até continuar o raciocínio que o Eric puxou lá atrás. Esses jogos Double A, do duplo A, das empresas de RPGs, eles costumam ter uma ideia muito bem fixada do que eles querem ser. Por exemplo, infelizmente a Kate não vai estar aqui para comentar isso com a gente, mas a própria série Persona. Ela é toda estilizada, bonita pra caramba, uma direção de arte absurda, mas você vê quando você tá jogando que não tem tanto dinheiro assim jogado na tela, sabe?
Eles reutilizam assets e dá pra você perceber. Não tem tanta exploração assim. As dungeons, principalmente no 3, eram bem repetitivas. Isso tudo é forma de você cortar custo. Pra você jogar nas áreas onde interessa para aquele projeto. No caso de Persona, muito, por exemplo, as músicas, sabe? A escrita, o tempo de produção da narrativa, esse tipo de coisa. Outra série, que aí eu vou até perguntar para vocês, porque ela me passa a sensação de que ela não tem um custo tão elevado de produção, mas por se tratar da Square Enix, eu não sei. E é a série Dragon Quest. Nossa, isso eu realmente não sei dizer. Cara, pra mim ela é no máximo Mali um Double A, só que eu não não sei se esses 3Ds aí também são, mas eu acho que eles estão ainda no Double A. Porque a gente tem a via de comparação que é a franquia concorrente dentro da própria empresa, né? Que é a Final Fantasy. O que você ia falar, Paulo? Não, então, o Dragon Quest é um daqueles carros-chefes, né, da Square, né? Sim. Tem até o papo de Japão, que o Dragon Quest só pode ser lançado no Japão em dia de feriado, né? Senão o nego falta no trabalho e tal. Tem essa história, né, do Dragon Quest, que só pode ser lançado em dias de feriado, porque senão o pessoal falta no trabalho pra jogar e tudo mais. Isso é verdade, será? Sim. Se não for verdade, eu vou ficar muito triste, mano. Então eu prefiro acreditar. Eu acho que é meme. Não acredito nisso, não. E que eu não duvido, mas tudo bem. É uma lenda urbana muito divertida de qualquer jeito, se não for verdade. Mas é legal, porque o Dragon Quest, ele cai no que o Eric comentou, sabe? A série Não já precisa desbravar nada, né, cara? já sabe o que ela quer ser. Então, como você já tem a ideia pronta, você só precisa colocar dinheiro suficiente pra executar aquela ideia. E o marketing, por exemplo, ela se marketeia sozinha. Ela é grande o suficiente pra isso. Então, você não tá... Isso voz da minha cabeça, óbvio, né? Não tô dentro da Square Enix pra saber. Mas, teoricamente, você não tem que gastar tanto assim com marketing de Dragon Quest. Você anunciar que vai sair, o Japão inteiro vai comprar. Vide a Rockstar, né? Qual é o marketing que a Rockstar tá fazendo? O GTA. Pior que é... Ela botou no Instagram dela lá a pré-venda, sei lá quantos milhões de compartilhamento já tem, não sei o que, em, sei lá, 10 minutos, sabe? Eu queria só trazer um jogo também, que só exemplificando também o que o Paquito tá falando. Os 2 últimos Zeldas principais ali. O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Cara, é o mesmo jogo. Extremamente reaproveitado. Os monstros são reaproveitados. As roupas são reaproveitadas. Os personagens, tudo igual. O mundo é o mesmo, só que eles ainda conseguiram ficar 100% diferente. Sabe? E eu acho que nisso aí eles cortaram um custo de produção gigantesco nesse jogo. Sabe? Não, só que assim, eu acho que ainda assim o Zelda, o mesmo Tears of the Kingdom, ele ainda é um AAA, cara. Porque beleza, eles cortaram muito custo de produção nesse aspecto, só que só no desenvolvimento de física e de tudo de novo que tem no Tears of the Kingdom em relação ao Breath of the Wild, cara, eu acho que ainda assim foi um orçamento pesado, cara. Eu concordo. Eu acho que ele não cai nesse guarda-chuva do Double A. Ok, ele é um exemplo até bom que tu deu de um jogo AAA que é uma sequência e ainda assim conseguiu cortar muitos custos por ser uma sequência direta, sabe? Mas ainda assim, eu acredito pelo menos que ele é um AAA. Eu concordo também que ele é um AAA, sim, mas eu só queria mesmo exemplificar também, é outro jogo que fez algo parecido, né? Não, é interessante discutir essas tangências também que gera, né? Tipo, beleza, esse aí já tem muitos aspectos parecidos com o que o AA faz, mas não é. E é por isso que eu não gosto de rotular muito as coisas, sabe? É por isso que eu não gosto muito de rotular. Porque senão a gente meio que toma como regra, não, isso aqui é AA e é isso aí, mas e aí, vai mudar o que na tua vida, porra? No final do dia é tudo jogo. A gente tá aqui porque é interessante discutir essas coisas. Eu acho interessante a gente tratar isso como a gente trata gênero de jogo nos videogames. Sim, exato. É pra você saber o que esperar daquele jogo e não escrever um negócio em pedra e tipo, isso aqui passou dessa linha arbitrária, é outra. Eu também, mas vamos lá, eu trago uma importância do porquê que é importante, né?
Indie, Double A e Triple A, né? Tipo, separar essas coisas, que é o preço, Eu acho... né? E não só isso, eu acho importante também nesses eventos aí de premiação, eu gostaria que isso fosse mais oficializado, porque, por exemplo, você vê alguns jogos que são claramente, tem um orçamento muito maior do que outros, discutindo categorias indies, tá ligado? Porra, vídeo que foi Game Awards O 2006. qual é 33 lá, o qual é 33 foi um pois absurdo aquilo, cara. O jogo não é indie, cara. Sim, Ele cara. não E é. antes Porra, dele, não é. o David the Ele Diver é também. e não né? é. David the Diver. exato. O principal tema aí foi o David the Diver, né? Sim, ele sim, é um exemplo de um Double A perfeito, né? Ele foi marketeado como indie, mas na verdade tem a Nexon, né? Que é uma empresa chinesa, assim, multibilionária que tava Gigantesca, aham. tava Financiando. bancando os caras, Aham. financiando. Isso só prova, gente, que tipo, não tem algo claro que diz que... igual muita gente que não tem muita informação acha que... se o jogo é pixel art, logo é indie, tá ligado? Não é bem assim, tá ligado? E nem mesmo a qualidade, seja qualidade gráfica de gameplay, nem isso dá pra dizer que um jogo é AAA se o gráfico dele for ultra realista ou coisa do tipo. Vou trazer aqui outro exemplo também, aquele Hellblade lá, Senua's Sacrifice. Porra, um dos jogos mais lindos em relação a realismo que eu já vi. O jogo não é um AAA. Não. Não é, O jogo não é. um jogo não é. super curto, um jogo basicamente encomendado ali também, tem um orçamento grande, mas ele não chega a ser um AAA. Em relação à qualidade gráfica, porra, é um dos melhores que já tem, tá ligado? Aproveitando que o Lucas puxou aí Zelda, aqueles remakes do Link's Awakening, sabe? Que ele é bonequinho chibi. Sim. Aquilo é um Double A. Sim. Sim, isso concordo. Que é basicamente um jogo encomendado também, ali, feito por um time meio B ali também, né? Sim, meio a toque de caixa, né? Por uma dev menor. Eles investem pouco porque, digamos, se der errado, o prejuízo é menor, né? Vamos ser sinceros. Sim. Vamos ser sinceros. Eu ia trazer o Kingdom Comes Deliverance, né? Interessante também. Ele é um Double A indie, né? Porque... É que tá... será que ele ainda não vai pro indie mesmo assim? Que eu tava pensando, né? Pô, quando a gente tava discutindo a pauta, todo mundo falou quase que unânime que era um Double A. Mas será que ele ainda não vai pro indie? Porque eu sei que ele precisou muito de crowdfunding pra sequer existir, tá Eu ia ligado? falar isso. Eu acho que pela história de desenvolvimento dele, ele é um jogo bem indie, tá ligado? E aí o segundo é um indie que fez muito AAA. sucesso. O segundo é o AAA. Será que o segundo é um AAA Cara, também? com certeza. Ainda mais Um agora AAA? que a Warhorse for comprada... Eu não lembro qual é o conglomerado lá que comprou ela, mas os caras vão até fazer jogo do Senhor dos Anéis agora, cara. Ok. Entendeu? O negócio é que você vê o Faz valor sentido. de produção na tela. Sim. Isso. Não, com No certeza. 2 Eu não joguei o 1 ainda, mas o 2 é, porra... eu diria que ele é o pináculo dos jogos, assim... fantasia não, né? Tipo, medieval, primeira pessoa, imersivo. tá Esse ligado? final de semana eu Pináculo, joguei... Quantas horas eu tinha comentado? Eu vou deixar registrado. 19 horas, 16.8 horas em um final de semana, tá? Comecei na sexta. Incrível. Então, assim, Cara, o jogo é bom. Você sabe uma franquia que eu vejo assim, ela é aquele Double A com orgulho, sabe o que quer, sabe o que quer entregar e entrega? A franquia Yakuza. Eu ia falar isso agora. Pode crer. Tava pensando nela. Pode crer. É, Mas será que os recentes já também não se tornaram AAA? Cara, Tipo, eles não. todos são da SEGA e tudo mais. Pelo que eu... E a SEGA hoje em dia, ela dá mais valor pro Yakuza, tá ligado? Que antes Yakuza realmente era tipo, ok, tá aqui essa série meio maluca nossa. E aí, desde o 0, eu diria, ele estourou tanto que eu acho que estão colocando bem mais, tipo, atenção pra Yakuza no geral. Eu acho que o Paulo vai poder me confirmar isso melhor. Mas me diz se eu tô falando alguma besteira, tá, Paulo? Eu joguei o do Ichiban só. A questão do foco que você mencionou, Eric, do foco na proposta. A proposta da série Yakuza é contar uma história. Ela tem as loucuras dela, tem os minigames bizarros e tal, mas você vê que o valor de produção dela, que não é aquela coisa bizarra, estourada dos AAA, ele tá nas cutscenes, porque você olha as cutscenes do Yakuza, elas têm um grau de fidelidade muito absurdo, são muito bonitas. Sim. Mas quando você vai pra gameplay, você vê ali, tipo, É verdade. pixel não, elementos se cruzando no cenário, você vê se aproximar muito da cara do personagem, você vê as falhas ali, não é
um polígono tão bem trabalhado assim, mas por quê? Porque o foco não é aquele. Sim. Sim, E a coisa é uma novela interativa, né? O gameplay é só uma desculpa pra tu ver a novela, tá ligado? É tipo isso. Até a gente conversando aqui, a gente acabou percebendo que jogo japonês é mais difícil de classificar, né? Talvez eles tenham uma forma diferente de tratar os completamente. jogos, né? Completamente Direção de arte, diferente. né? Faz sentido, Também. Mas Yakuza aí, conforme o Paquito falou, realmente tem cara de Double A, sim. Pelo menos os antigos, até se você pegar a série nova também do Ichiban, você vê que a Ryuga Gotoku, né, Studios, que cria os jogos, eles reciclam muita coisa. Se você pegar as animações, por exemplo, do Yakuza 8, né, o último que saiu, e do Yakuza 6, que são de 10 anos atrás, são as mesmas animações. Então eles usam a mesma engine gráfica ali desde o Yakuza 6. E vão reciclando cidades, vão reciclando boneco, vão reciclando movimentos. É isso mesmo, aí eles focam mais em contar uma história boa e não mexer naquilo que já tá funcionando, né? Que é a engine, que é o gameplay. Sabe uma franquia que faz muito, muito disso? Dark Souls. E o Elden Ring também. Tu começa a prestar... Será? Porra, pra caramba, cara. Não, em relação a reciclar. Muito, sim, nossa. Concordo, perdão. Minha cabeça viajou. Basicamente, Não, é tanto os primeiros inimigos que tu enfrenta, que são os zumbis lá no Dark Souls 1, no Demon Souls também tem, no Dark Souls 2 tem, no Dark Souls 3 tem, no Elden Ring tem. Os bosses, cara, tem bosses que tu consegue ver, a movimentação é igual. Eles só adicionam... o boss árvore lá é o bundinha, bundinha, a sentinela a sentinela da árvore não, né? A guardiã da Elder Tree, né? Das menores, é o bundinha, só que com golpes diferentes do Dark Souls 1. Agora eu entendi. O Dark Souls 1 era pra ser AAA, mas o Miyazaki pegou 30 anos de AAA, jogou um deles fora e fez só um AA. Paquito. É isso aí, Paquito. Não, é que... é que são 3 Dark Souls, então é um A pra cada Dark Souls. Seu argumento denegriu ainda mais que o meu e você queria defender, mas beleza. Não, o A tu faz quando você esquiva do boss e não tem parapeito e tu cai. Não, mas o que eu ia dizer, o será que eu perguntei, ok, eu concordo, de fato tem tudo isso de reaproveitamento também no Elden Ring, principalmente, mas ainda assim, eu acho que tá longe de ser um duplo A qualquer Souls, tá ligado, da From. Eu acho que todos eles são um triplo A bem estabelecidos até. Eu acho que é nível Tears of the Kingdom, beleza. Eles economizam em uma parte, reaproveitando asset, reaproveitando conceito, reaproveitando um monte de coisa, mas eles usam esse dinheiro que eles não investiram pra investir em outra coisa. Tanto que a qualidade você vê assim... e qualidade eu sei que é subjetivo, né? Mas eu digo qualidade de produção mesmo, qualidade de fluidez. Cara, o Elden Ring é quase um pináculo, assim, de tudo que a Souls, tudo que a From já fez, tá ligado? Então eu não acho que daria pra gente dizer, reaproveita coisa logo duplo A, tá ligado? Eu acho que não é o caso. Não. Até porque, Sabe, cara... Eu vou elogiar agora o Dark Souls. Vai parecer estranho, mas eu vou elogiar legitimamente. Pausa. Todo mundo. Silêncio. Vai, tá. Pra mim, assim, ele tem um valor de produção mediano. Acho que ele se enquadraria, assim, num duplo A. Mediano? Mediano no sentido monetário, tá? Tu não usa a palavra... qualidade, porque qualidade é subjetiva, como o Eric já falou. Mas ele tem sim um valor de produção, mas ele compensa a falta de dinheiro, por assim dizer, no primeiro Dark Souls, com o foco na proposta e na criatividade. Porque, convenhamos, por mais que eu não tenha gostado do jogo, que eu tenha detestado o jogo, o que eu não posso chamar o Dark Souls é de genérico. Exceto quando eu tô brincando, falando do combate e tal, mas eu falo de sacanagem. Tem uma coisa que aquele jogo não é genérico, ele é extremamente criativo. Original. E autoral também. Original, exatamente. É original. Que é o que esse nicho da indústria, ao meu ver, permite que você seja. Como você tem um pouco mais de dinheiro, você pode dar asas à sua criatividade e fazer mais coisas com a proposta que você tem em mente. Eu queria até perguntar isso pra vocês. Vocês acham que por conta do custo dos AAA serem muito altos, eles precisam abrir mão um pouco dessa criatividade
E até estender a pergunta, vocês acham que seria interessante, talvez, as empresas reduzirem um pouco esse escopo para se permitirem tentar coisas novas? Ao invés de fazer um jogo de 100 milhões, faz, sei lá, 5 jogos de 20 milhões e vê o que dá certo e parte dali? Sim. E sim, Não. com certeza. A gente... Cara, assim, vamos lá. Quanto mais... eu não vou falar realístico, porque é um termo que eu acho errado usar em jogos. Porque quando tu pega realístico, pra mim, é um simulador, né? Mas enfim. Quanto mais... como é que eu posso dizer? Perfeccionista tu vai ser numa texturização, numa animação facial, e não sei o que, você vai aumentando ali o valor de produção. E você vai aumentando também a necessidade do hardware, né? Então você tá fazendo o quê? Você tá subindo o preço do hardware, e aí consoles vão sofrer muito mais do que um PC, né? E você tá aumentando o valor do preço. E se tu tá aumentando o preço do AAA, tu vai aumentar o preço do AA também, entendeu? Então, cara, sim, eu vou me contradizer um pouco aqui, mas em várias coisas eu acho que menos é mais, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Tipo aquela banda de pagode lá. Cara, eu sou metaleiro, Eric, eu não... Eu tô até com medo de perguntar qual banda. Eu não quero perguntar, porque foda-se pagode. Adivinhe, o nome é Menos é Mais. Tá. Bem criativo, assim, como todo banda de pagode. E é incrível, o porque é uma das refrão bandas de pagode com mais membros que eu conheço. Mas E o beleza. refrão é lê também, assim? Ou só... Isso, tá, sim, beleza. com certeza. Então, tipo, vou dar um exemplo, cara. Hoje em dia, se tu for procurar no YouTube, o que mais existe são os PCs da Dell de escritório, que tem um puta de um i5 de nona geração, e os caras estão metendo placa ali 2060, GTX 1650 e jogando um monte de jogo a 1080p, entendeu? Com uma qualidade média pra alta. E dá pra jogar assim, dá pra se divertir também. Entendeu? Então por que precisa ter uma placa 5090 super forte pra rodar em 50k? Entendeu? Pô, mas aí como é que você vai ver as bolas Aí do é que cavalo tá, HD? a diversão vai mudar? Não vai mudar, entendeu? Então eu concordo sim, eu acho que eles estão jogando seguro, eles estão matando criatividade, Ubisoft é campeã de fazer isso, e a Sony, puta que pariu, Sony, tu é irmã da Ubisoft. Porque é outra empresa também que jogou seguro uma geração inteira, destruiu uma geração, me desculpa, mas a geração do PS5 não serviu pra nada, né? E agora que a gente vai começar a ver alguma coisa interessante vindo pra essa geração, né? Por exemplo, Hell is Us. Eu não joguei esse jogo, eu vi que alguém trouxe aqui na lista, que a gente tem aqui, mas desculpa queimar. Hell is Us é um jogo muito criativo, que ninguém deu bola, porque, se eu não me engano, no dia tinha sido lançado um jogo AAA ou algum jogo muito famoso, não sei se foi Silk Song, não lembro. Mas é um AA que eu só vejo pessoas falando bem, entendeu? É isso. Então, só também respondendo aí a pergunta do Paquito, né? Eu acho que sim, também, concordo, assim. Cara, só que eu não quero só tacar fogo em tudo, dizer, pau no cu, enfia GTA 6 na bunda e não sei o quê. Pra mim, sim, tipo, um pouco me lixando pra isso. Só que eu acho que tem ainda o seu público esse tipo de produto, né? Tipo, tem gente que ama Ubisoft The Game, tá ligado? E tá tudo certo. Tem gente que, porra, tem uma galera aí que tá no hype, tá na seca. O Paulo... Não, você não tô o zoando, Paulo. o Paulo gosta. O Paulo, ele joga todos os Assassin's Creed, pô. Eu gosto. Nem te respondeu, então. Tá mutado. Não é que tava passando o carro aqui, tava no mudo. Mas eu gosto, cara. Mas vai muito disso, né? Esses jogos AAA, eles têm esse problema que é o valor de produção deles, né? Se eles gastam 100, 200, 300 milhões de dólares pra fazer o jogo, é natural que eles queiram atingir a maior quantidade de público possível. É o que acontece no cinema, por exemplo. Né? Tem os filmes Sim. da Marvel.
São filmes legais e tal, mas não fede nem cheira, né? São filmes legais, mas não vão mudar a sua vida. Então eles são feitos para agradar o máximo de pessoas possível, usando ali uma fórmula já consolidada, né? Uma fórmula segura, que é justamente para você não jogar fora esse investimento que teve, né? Pra fazer o jogo. Exato, cara, exato. Não, porra, eu vou fazer aqui analogia de comida. Pra mim é como se um AAA fosse, sei lá, uma bolacha recheada, biscoito recheado, tá ligado? Porque é aquilo. É bom, porra, é gostoso, porra, quase todo mundo gosta, né, de uma parada dessa. Só que, caralho, não é aquela, tipo, porra, aquela coisa que tu vê uma vez na vida e fala, caralho, isso aqui de fato diferente de tudo que tem por aí, tá ligado? Tipo, sei lá, tu vai jogar um GTA 6 aí, que é o assunto do momento, né? Cara, eu vou dizer, o jogo, é bem provável que o jogo seja muito bom, sim, que o jogo seja legal. Só que, ok, tipo, tem um monte de jogo assim hoje em dia, sei lá, o próprio Red Dead, porra, foi o estouro que foi e tudo mais, e eu não sou uma das pessoas que fica cagando em cima de Red Dead como se ele fosse uma merda, porque ele não é, ele é um jogo Nem bom. de longe Só ele é uma merda, né? É um excelente jogo. Não é. Só que aquilo, caralho, a gente... Ah, Eric, você tem aqui duas opções pra escolher, você vai jogar, sei lá, um GTA The Game, um Rockstar, ou tu vai pegar essa parada aqui autoral, assim, totalmente diferente, que tu não viu, sei lá, o próprio Koei aí que lançou, tá ligado? Cara, eu vou tender mais a testar o que é novo, o que não tá no mercado, saturado já, do que essa coisa que já tá assim, sabe? E eu acho que o que tá acontecendo agora é que a galera, no geral, tá começando a ficar, ou já tá muito, saturada do mais do mesmo, sabe? A Sony mesmo se fudeu com isso, cara. Porque ficou lançando mais do mesmo, a galera já não quer mais. Só tem uma coisa do que tu falou agora, Eric, que eu vou discordar. Eu acho que tu poderia usar um exemplo, um outro jogo. Porque o GTA, pra mim, ele não é genérico. Entendeu? Ele não é genérico. Tá. Me crucifiquem. Tu diz? Não, beleza, não, ok. Ele não é genérico. O que? Tanto que... O que o GTA 6 tem de diferente, assim, terá, tu acha, assim, de diferente do GTA 5, que vai justificar a existência dele? Cara, a história vai ser outra completamente diferente. A história que vai ser escrita pelas mesmas pessoas do Red Dead Redemption 2, que é uma história sensacional. E aí vem o mundo, as atividades que vão ter. Tem um online. Cara, o online não é um jogo predatório. É um jogo muito bom de se jogar. E eu acho que um jogo não precisa ser justificada a existência dele. Entendeu? Eu entendi jogo... o raciocínio do Eric, mas... talvez eu não tinha entendido. Então fala aí. Não. É que você não tava no episódio de sequência, Lucas. Ah, tá, não. Para lá. Mas aí, assim... Pera lá. Não, calma, vamos lá. Tá. O que eu acho... minha interpretação do que o Eric quis dizer. O que o GTA 6 provavelmente vai ter em relação ao GTA 5? Ele vai ser o que eu até comentei no nosso episódio das feiras de videogame, Lucas, do Crystal Project 2. Uhum. Ele vai ser mais do mesmo, só que maior. Isso, exato. Isso. Foi isso que o Eric provavelmente quis dizer. Não, é exatamente E esses escopos... Não que isso é ruim, tá ligado? não necessariamente que é ruim, de jeito nenhum. Não tá batendo no gosto de ninguém. Mas a questão é que as empresas vão nesse seguro e o que o jogo posterior tem a oferecer em relação ao anterior, quando se trata da indústria AAA no geral. Mais do mesmo, só que com mais dinheiro na tela. Gráficos melhores, um mundo maior, mais atividade, só que nem sempre isso que vem a mais vem pra agregar. Tipo o Ghost of Yotei. Tipo o Ghost of Yotei e o Ghost of Tsushima. Eu não joguei, eu não consigo opinar, mas eu consigo falar, por exemplo, o próprio Final Fantasy X pro Final Fantasy X-2. O Final Fantasy X era uma experiência, apesar de também ser AAA, era uma experiência linear, mais contida, mais ali nos trilhos até o final. O mundo só abria pra você praticamente no final. E o 10-2, apesar de se passar no mesmo mundo, você tinha a sensação de que era um mundo muito maior, que você tinha muito mais coisa pra fazer. Mas não necessariamente tudo que tava lá agregava pra todo mundo. E os AAA caem muito nessa armadilha que, voltando, os Double A não costumam cair. Eles costumam, quando fazem uma sequência, cortar custo onde é possível e focar na proposta deles, continuar focando e continuar melhorando a proposta deles. Você não vai ver, por exemplo, vou trazer uma série aqui que é a série Trails.
que é um RPG de uma empresa chamada Nihon Falcon, né? Que é uma empresa que foi ficando grande com o tempo. Se você pega, por exemplo, o Trails of Cold Steel 1 e o Trails of Cold Steel 2, eles reusam muita coisa, mas eles mudam o quê? Os sistemas de progressão, que é onde precisava ser melhorado, então o dinheiro é destinado para lá. Mas eles reusam sprites de personagens, até para ser uma continuação direta, né? Eles reusam sprites de personagem, reutilizam animações, os personagens aprendem vários dos mesmos movimentos, mas aprendem movimentos novos. Ah, esses movimentos novos adicionam alguma coisa? Esteticamente só, eles poderiam não estar lá. Mas como é uma experiência mais focada, mais contida, quando você vê esses elementos, chama sua atenção. No GTA 6 da vida, pelo que eu entendi do que o Eric quer dizer, a gente vai ter uma cidade 30 vezes maior. Mas não vai maravilhar a gente tanto assim, porque o escopo do anterior já era muito gigantesco. Então é meio que, entre aspas, não se justifica. Foi isso que ele quis dizer. Precisamente é isso que eu quis dizer. Entendi. Exatamente. Tipo, não é que vai ser ruim, com certeza vai ser um bagulho do caralho. O pessoal vai rasgar cabelo, rasgar camisa, falar, Rockstar, não tô preparado, tá ligado? E quando lançar... Eu acho que vai impressionar muito, porque o GTA 5 foi lançado no PS3 e no Xbox 360. Sim. Então eu acho que a diferença vai ser grotesca. Uhum. E tem uma coisa também... Você estava falando em GTA, eu tava pensando... porque senão a gente vai entrar no assunto de sequência, mas não é isso que eu quero dizer. É porque eu ia falar que, ok, o GTA 6 também tem o lance do online. E aí, tipo, vai renovar o online, vai trazer tecnologias novas pro jogador do online, que é um jogo muito, muito bom também. Tá? Mas vocês também percebem que os jogos Double A meio que quase que não tem online, sabe? Tipo, eles não... Quer dizer, tem online, tem jogos online, mas pra fazer sucesso tem que ser AAA, assim, tipo, o online tem que ser AAA. Custo de servidor é caro pra caralho. Tipo um MMO da vida, quer dizer. Né? Tipo assim, o... custo de servidor é muito caro. Cara, o Concord e o Highguard, eu tava pensando nesses jogos assim. Tem que ter um puta marketing do caramba, não sei o que aí já não é mais Double A, por exemplo. Sabe? Não, Game as a Service não existe Game as a Service Double A. Não consigo pensar em um, tá ligado? Porque esses aí, Concord. Não, tem essa questão, né, tem essa questão do servidor, que é caro pra caramba. E você tem que chamar gente pra jogar, né? Se as pessoas não conhecerem o jogo... É que é nisso que a Sony se fudeu também, tá ligado? Sim. Tipo, beleza, um dos maiores mercados de videogame hoje é Game as a Service. Só que a galera, o público de Game as a Service, já tem o jogo que ele gosta. O cara não vai sair do CS, não vai sair do Fortnite, não vai sair do Valorant pra jogar qualquer merda que tá lançando, tá ligado? Tipo, até a Valve tá lançando o Game as a Service dela aí, que tá em beta há 1 milhão de anos. Eu não sei se vai render igual, sei lá, esses jogos que já tem no mercado, tá ligado? Agora pensa tu tentar fazer isso com menos orçamento ainda do que esses gigantes que já estão se fudendo fazendo. Realmente, de fato, não tem, tá ligado? Não tem. O que eu consigo pensar, assim, foi aquele Babylon's Fall da Platinum Games. Nossa! Que eu acho que vocês nem conhecem mais, nem lembram mais. Eu lembro. Um jogo que nasceu e morreu ali em menos de um mês. Eu lembro, sim. Tem também o da Remedy lá, o Firebreak, FBC, eu acho. Mas ele ainda tá... Mas ele ainda tá ativo, né? Sim, mas também ativo daquele jeito, né? A Remedy é um estúdio que a gente pode cravar que a gente não sabe como vai ser o control resonante, né? Na data dessa gravação ele ainda não saiu. Mas até aqui a Remedy é um estúdio que eu acho que eu consigo cravar que é o exemplo maior de um Double A. Um estúdio focado em Double A. Eu concordo. Até por isso que ela veio na minha cabeça agora. Vocês acham que o Alan Wake 2 é Double A? Eu acho. Exceções existem, mas eu quero dizer assim, por exemplo, o Quantum Break eu já não acho tanto que ele teve um valor de produção mais considerável. Teve a Microsoft por trás e tudo. Mas eles são Double A no sentido de ter uma ideia muito focada e a execução ser naquele foco. Porque se você for pegar o Alan Wake, eu não tô dizendo que ele é feio ou coisa assim. Mas ele não... Você não vê aquele... É difícil de explicar, mas é a frase que eu costumo usar. Você não vê o dinheiro na tela. Você vê muito nos jogos da Remedy, no geral,
costumam implementar uma metanarrativa. Então você vê, por exemplo, sessões em live action, você vê quebra de quarta parede utilizando esse tipo de recurso. Então o valor de produção está ali, no foco da ideia deles. Então não vai ser tudo aquela Unreal 5 rodando em última geração, eles não vão precisar de um PC da NASA para você jogar, entendeu? Tem um valor de produção, mas ele não é exagerado, ele não é tão elevado. E você vê onde ele tá, você vê onde eles focaram. A Remedy, pra mim, é um exemplo maior de estúdio AA hoje em dia. Vocês conseguem pensar em mais algum além deles? Sim, para além da Remedy, tem um estúdio, ele foi até fechado recentemente, que foi um estúdio francês chamado Spiders. Que ele fez ali o Gridfall, fez o The Technomancer. Verdade, cara. Fez o Ryzen também. Ele é o estúdio ali, AA cuspido e escarrado, né? Sim. Você vê que são ideias criativas, né? Até vou falar um pouco mais do Technomancer mais pra frente. Mas são ideias criativas, são histórias bacanas. Mas você vê que não tem muito valor de produção, né? Os bonecos ali são animação bem travadona e tal. Tem algumas mecânicas que são mais ultrapassadas, né? Então você vê que teve uma boa ideia. Eles tiveram ali tiveram um bom propósito, mas faltou grana. E o Gridfall 1, eu lembro que quando ele foi lançado, o pessoal comparava muito ao The Witcher, né? Por conta das quests e tudo mais. Eu acho ele até mais parecido com o Dragon Age, assim, do que o The Witcher. Eles lançaram o segundo, né? O The Dying World. E, cara, não vendeu absolutamente nada. O pessoal não gostou do jogo. Eu não lembro, e deu um monte de treta, né? Também. Deu. Foi na época que parece que o estúdio foi comprado pela Microsoft. E teve uns problemas lá de gerenciamento. Infelizmente o estúdio fechou no começo do ano. Mas eles são a definição assim perfeita do AA. A ideia boa e faltava grana. Bacana. Antes da gente ir pro próximo bloco, por assim dizer, que a gente vai trazer uns joguinhos pra exemplificar. Vamos tentar cagar uma regra aqui, só por diversão. O que vocês definiriam pra botar nessa caixinha, assumindo que isso fosse importante, a gente já chegou à conclusão que não é, mas assumindo que fosse, o que vocês definiriam como, pra mim, AA é isso aqui? Pra mim, o AA ele é um feio que cortou o cabelo muito bem, fez a barba muito bem e passou perfume. E ele tem um carro legal. Entendi. Pra você, Paulo? Eu tô com o Lucas aí. É aquela pessoa que não é lá muito bonita, mas é muito, muito legal, assim, de ir no rolê, sabe? A Carisma 10. Cara... Carisma 10. Tá. Já que o bloco se tornou personificação da parada, eu acho que, como eu tenho tendência a preferir o AA do que o AAA, cara, eu diria que é o contrário, mano. É uma pessoa que é muito foda. Tipo assim, eu diria que o AA é um cara bonitão, só que é modesto, tá ligado? Não é que fica se exibindo por aí, não compra uma Porsche e fica andando pela rua. É o cara bonitão que usa sapatênis. Não. Não. Esse é o AAA, cara. Esse é o AAA. Que, porra, personalidade tem nos... Assim, o AAA anda de carro, o AA anda de ônibus. Exato. O AAA tá de Ferrari, o AA tá de Fusca, né? Tá de Fusca. Que tem muito mais personalidade que uma E o Ferrari. Paquito que anda 45 minutos pra trabalhar, ele é indie? Eu sou mendigo. Mas se for aí, eu também sou indie. Cara, o AA, ele geralmente, ele vai ser 3D, né? Ele vai ser 3D porque geralmente fazer um jogo em 3D custa muito mais caro. Na minha opinião, né? Ele é mais caro. Ele vai ter um mundo maior. E ele vai ser um jogo mais contido, né?
E ele vai ter, assim, as animações faciais no 3D meio estranhas, assim, né, pelo que eu vi. Só que vem o Hell Is Us de novo e, cara, pra aquele jogo tem uma cara de AAA ferrenha, né? Cara, eu diria que pra mim, eu até ia dizer, eu não ia saber dizer, porque pra mim ainda é obtuso e tudo mais, mas eu acho que nessa discussão nossa, eu consegui, eu acho que de fato fazer ficar um pouco mais claro pra mim, é que é basicamente o que o Paquito comentou, que é aquele jogo que ele tem um objetivo muito claro do que ele quer passar pra você, sem precisar inventar a roda de novo, sem precisar apelar pra todo mundo, não. Tem isso aqui pra fazer e a gente faz isso aqui muito bem, tá ligado? Pra mim esse é o Double A. Porque o indie, ele ainda tenta reinventar a roda às vezes, porque ele tem que, às vezes, ser um pouco disruptivo pra se diferenciar de todos os outros 1 bilhão que estão lançando no mesmo dia. O AAA é o contrário disso, que é o não, a gente não precisa reinventar a roda porque a gente quer agradar todo mundo, então a gente vai fazer a coisa mais genérica, mais açucarada possível pra todo mundo gostar. Mas eu acho que o Double A não. Desculpa, tá eu acho que o Double A também tem que fazer igual o Indie, o Eric. Cara, eu não diria que precisa. E o porquê que eu digo, tá ligado? Por que essa é a visão que me chegou através dessa conversa. Todos os jogos aí que a gente comentou, eu diria que são isso, tá ligado? Não precisa ser tipo assim, caralho, esse jogo Double A aqui é muito diferente conceitualmente de, sei lá, de todos os indies que eu já vi, de todos os AAA que eu já vi. Não, porra. Fallout New Vegas. Fallout New Vegas é Fallout, só que no lado western ali dos Estados Unidos, com uma história já contida, beleza, que é muito bom pra caralho. Precisou reinventar alguma coisa? Não, é Fallout, tá ligado? O Kingdom Come aí... A gente comentou do Kingdom Come? Eu comentei. Aham. Ah, tá. Mas pode falar. Então, Kingdom Come, porra, é um RPG de ação, eu diria, com foco na imersão, naquela história daquele mundinho ali. Sei lá, o Senua, que é o já com maior qualidade. Porra, a gente vai tentar fazer um jogo extremamente cinemático, realista, tem muito no AAA também, mas vai ser extremamente contido nisso aqui. Mas é isso daqui, o nosso objetivo é esse. Pra mim é muito claro, não tem nenhum jogo assim, talvez vocês consigam pensar em um exemplo, que eu penso assim, caraca, a ideia desse Double A aqui é muito obtusa e o pessoal ali pareceu que teve que se ferrar um pouquinho pra desenvolver isso, assim, essa ideia. Eu não vejo isso acontecendo, sabe? Pior que eu também não. Fala. Isso aí. Até pra concluir aqui, fazer uma analogia de comida, dá pra dizer que o AAA é aquele hambúrguer de fast food. Sim. Que você encontra em qualquer lugar e é bom, né? Vai te satisfazer e o gosto é o mesmo em qualquer parte do mundo. O jogo indie é aquela hamburgueria mais gourmet, né? Que o cara usa a luvinha preta, usa o coque samurai, joga ali a aguinha no hambúrguer. O Double A é o podrão que você compra na esquina. E esse é o melhor. Sabe, que vem embrulhado no papel, vem 4 hambúrguer, 200 fatias de queijo. O Double A... É delicioso. O Double A é o mas não é bonito. É o X-salada de Criciúma. Ai, meu Deus. Específico. Eu ia dizer que o Double A é isso. O Double A é aquele restaurante familiar que ficou grande, tá ligado? Tipo, beleza, ele não é uma franquia gigantesca de sei lá, um McDonald's da vida. Ele, às vezes, até começou pequeno, mas ele acabou ganhando uma popularidade, um orçamento maior pra te entregar um produto de qualidade, ainda que não é, tipo, sei lá, um Burger King, McDonald's da vida, que precisa, que todo mundo vai lá e fala, porra, o que eu quero hoje é aquele restaurante lá. Cara, tá pior que, tipo, depois que eu vim pra cá, eu não, acho que eu nunca comi McDonald's no Brasil, mas depois que eu vim pra cá, eu comecei a perceber, cara, o McDonald's, ele faz a mesma coisa sempre, cara. Quando é Natal, vamos fazer 2 sanduíches diferentes, que é o mesmo sabor, é tudo igual. Seria McDonald's e a Ubisoft do Chat? Cara, a diferença é que Claro. faz sucesso e não tá falindo. A Ubisoft também não, cara. Aí o defensor. Assassin's depois que eles Creed é lançaram- o Big Mac dos videogames. Tu é o Ubisoftista aí, ó. Ubisoftista. A Ubisoft lançou aí o Whopper Junior 2 aí, que é o Shadows, e aí retornou, tá ligado? Ai, meu Deus. Sei nem Tá, que jogo enquanto- tu tá falando. Enquanto o programa não vira a última porção, porque isso aqui já virou papo de comida. E eu tá tô com fome, cara, eu não jantei. Vamos pro próximo bloco pra falar dos jogos. Isso aí, galera. Agora que a gente já definiu, já destrinchou o que é um AAA e qual que é a diferença dos atuais, vamos trazer aqui alguns exemplos, né, pra
para nossa mesa, né? O que vocês gostam, o que vocês não gostam desses jogos. E eu posso começar aqui com um exemplo bem legal, que é o Technomancer, né? Eu acabei de comentar dele um pouquinho mais cedo. É um jogo da Spiders, né? Que é aquele estúdio francês. Que, se eu for definir ele, é um Mass Effect sem dinheiro. É um RPG de ação também, né? Com a pegada espacial, né? Ele se passa numa colônia de Marte. Alguns anos atrás, antes do começo do jogo, houve uma guerra ali pelo controle da água de Marte, né? Não tem muita água lá, então grandes companhias acabaram tomando conta do fornecimento de água de Marte e eles meio que criaram uma ditadura em cima disso, com cidades sendo governadas pelas empresas e tendo ali uma facção responsável por manter a ordem, que são os Technomantes, né, os Technomancers, que são basicamente os bióticos do Mass Effect, né? É uma galera que tem uns implantes na cabeça que, com isso, fazem com que eles possam manipular a eletricidade. Então eles soltam raios, eles conseguem eletrificar as armas e tudo mais. E no jogo você controla um desses Technomancers, né? É o Zachary. Ele é um novato, né? Ele tá ali na primeira missão dele. E essa missão é basicamente entrar em contato com a Terra, né? Faz muito tempo que a Terra não mandam sinais de... Não mandam sinais de vida, né? Não mandam comunicações com Marte, então eles têm que entrar em contato com eles. E é isso, é bem aquela questão do RPG AA, porque ele tem não chega a ser um mundo aberto, mas é um mundo bem grande, né? Com vários mapas interligados, são mapas lineares, né? Mas bem abertos. Quase um bairro aberto, por assim dizer. E você tem ali várias side quests, várias facções que você pode se aliar ou brigar contra. E todas elas afetam de alguma forma o andamento da história. Então, e por ser um RPG de ação, você tem algumas classes diferentes, né? Você tem, por exemplo, uma classe que eu não anotei. Tem uma classe que é mais equilibrada, né? Que é o Guardião. Tem uma classe de Ladino, né? Que é o cara que ele usa uma pistola e usa uma adaga, né? Que são para ataques rápidos e à distância. Você tem também uma classe de guerreiro, que ela é totalmente tanque, né? Ela usa um bastão longo e dá ataques de área, tem bastante HP. E tem a classe Technomancer, que ela é exclusiva do seu protagonista, né? Então você tem... É uma classe que complementa as classes já existentes. Então, além das habilidades de guardião, ladino ou guerreiro, você também tem essas magias de eletricidade. Desculpa, no caso, então o Technomancer não é uma classe específica. Tipo, não, ela é como se fosse uma especialização do seu protagonista. Tá. Né? Os seus companions, eles não têm acesso a essas habilidades. A skill tree, assim. Isso. E eu falo que ele é um Mass Effect sem dinheiro, porque realmente ele é um Mass Effect sem dinheiro. Porque você tem... Para além dessas facções, né? Você tem um mini sistema de karma, né? Você vai ganhando favor ou ganhando ódio das facções, de acordo com as missões secundárias que você faz. E dependendo do relacionamento que você tem com determinadas pessoas ou facções, você ganha pessoas que vão fazer parte do seu grupo, do seu esquadrão. Então, a cada missão você pode levar até 2 companions junto. E neles você tem total liberdade para definir habilidades, equipamentos, né? Eles têm uma classe fixa, né? Essa você não pode mudar.
Mas o resto você pode mexer neles à vontade, conforme a sua estratégia, né? A build que você tá fazendo. É legal que são poucas classes, então elas meio que uma complementa a outra, né? Tem uma mais equilibrada, uma mais tanque, uma mais vidro, né? Mais DPS. Então você tem uma party equilibrada é essencial ali para você se dar bem nas missões. Não é um jogo longo, são cerca de 15, 20 horas para você fazer tudo. E é aquela experiência que é legalzinha. Não vai mudar a sua vida, mas é um jogo ali que vai te entreter, vai te divertir durante a duração dele. Ele é o Gridfall escrito, cara. Tudo que tu falou aí tem no Gridfall também. Eu acho que só o lance porque daí talvez eu não avancei muito, talvez tenha mais pra frente, mas o lance da skill única, né? Do personagem ali, mas é basicamente isso o Gridfall também. Ah, verdade, né? Só muda a skin, né? Só muda a skin. O Gridfall, ele é vitoriano, né? Aham. Exploradores e tudo mais. É colonização, né? Isso. É isso aí. Aí o Technomancer, ele é mais espacial, né? É até legal a temática dele, que é aquele espacial lixão, sabe? Que é tudo meio quase pós-apocalíptico, Tipo um né? Tipo um Borderlands. Que é tudo fudido, tudo sujo, né? As armas são feitas de sucata e tudo mais. Apesar de se passar no futuro, é meio aqueles futuro distópico louco. Então, de temática é bem legal. A pena que não tem em português. O Gridfall tem em português. Olha aí, o Gridfall tem em português. Ele bom tem saber. português. E duas menções honrosas aqui rapidinho, que eu acabei lembrando. Uma é o Darksiders, né? A gente já tem um episódio inteiro falando dele. Mas é um jogo Double A cuspido e escarrado, né? Ele tem ali o seu valor de produção, né? Mas você vê que as animações dele são meio estáticas, tal, né? As texturas não são lá muito boas. Tem a história, né? Tem aquelas dungeons que parecem ser meio rushadas no final. Quem quiser mais detalhes, a gente tem um episódio gigantesco, né? Mais de 3 horas destrinchando esse jogo. E uma outra menção honrosa aqui, que é a gente já falou bastante de GTA, mas tem uma franquia chamada Saints Row. Putz, verdade. Que eu diria que é o Verdade. GTA Double A. Uma pena que o último aí foi um lixo, né, completo, porque é um jogo hilário. O último, o penúltimo. O penúltimo eu não lembro. Então o 3 tava bom. O 4, nossa, o 4 não era bom. Ah, o 4 eu gosto. O 4 é bacana, que é nossa. você tem superpoderes. O 4 é aquele do Sim, que você é o presidente. Ah, é legal, cara. Isso É aí. engraçado Ah, pra caramba, nossa. mano. Nossa. Nossa, não. É bem engraçado. Até o 3 era muito bom, porra, o 4 pra mim já estragou, irmão. Mas, né, enfim, pelo visto não sou a maioria nisso. Mas é isso aí, né? Que ele pega tudo aquilo que o GTA já faz e é meio cagado, meio mal. Não diria mal feito, mas é meio... É um shitpost. É um shitpost ambulante. Obrigado, Eric. É a paródia do GTA. O GTA já é uma paródia da nossa Exato. sociedade, mas o Saints Row consegue ser a paródia do GTA. Ô, Eric, É a paródia da paródia, irmão. É a pós-paródia. tu não gosta do Saints Row porque ele é uma piada dos anos 2000. Porra, mas eu gosto de piadas dos anos 2000. Cara, o Saints Row ele era uma piada pros anos 2000, cara. Eu acho que tu não... Mas a parte humorística dele é até legal, só que a gameplay do 4 é muito ruim, cara. Tipo, não deu. Não consegui, tá ligado? Ah, tá. Eu achei que tu Então, o 3 era Eu legal. achei que tu não gostava pela Não, da história. por ele não, em não, si, tipo, pelas piadas que ele faz e tal. Não. É a gameplay que é uma bosta mesmo. Ah. As piadas eu não consegui apreciar muito porque a gameplay era tão ruim que você chegou numa parte ali. Tipo assim, até a parte que você pega teus poderes ali, porra, engraçado pra porra, irmão, que é o prólogo, né? Depois disso, puta que jogo chato, mano. Caralho. É isso aí, né? O gameplay dele é meio cagado, né? Tem uns problemas ali de animações também, né? De textura, mas te diverte. Pelo menos me diverte. É a definição aí do Double A, né? Do podrão da esquina. Tem mais algum pra mencionar ou foram esses, Paulo? Foram esses, podem mandar bala aí.
Tá. Menção honrosa rapidamente aqui pra franquia, né? Plague Tale. E é o exemplo pra mim do Double A clássico. Ele é bonito pra caramba. É impressionante como que os caras conseguiram fazer aquilo com o escopo e com o nível de dinheiro que eles têm. Mas é um jogo que você vê que pra entregar tudo que ele entrega, ele é um jogo mais contido. Ele é uma narrativa mais linear, não tem tanta coisa assim pra você explorar. Mas ele é impressionante, assim. Um jogo bonito pra caramba. Tenso também. Tem as partes que você tem que lidar com hordas e hordas de ratos, assim, é agoniante, pra dizer o mínimo. Mas acho que era a proposta dele, ele entregou muito bem, então a franquia como um todo, né, Plague Tale, então, deixo aí minha menção honrosa. Mencionar de novo aqui a série Trails, que não tem só o Trails of Cold Steel, é uma série muito longeva. O primeiro jogo é lá de PSP, tipo, começou no portátil isso aí. E é o clássico exemplo de um RPG Double A também. Não vai ter os melhores gráficos do mundo, não vai ter coisas de explodir a sua cabeça, mas vai te entregar uma história que, apesar de um pouco prolixa, já vou adiantando, ela tem um ritmo extremamente lento. É uma história legal, o combate da série Trails, no geral, é onde a série brilha pra mim. São RPGs de turno, mas é um turno muito dinâmico, sabe? Muito rápido, não são batalhas que se estendem muito por conta de animações exageradas ou coisas que a gente estava acostumado com RPG de turno na década de 90, 2000. Então a série Trails, no geral, é uma série de RPGs Double A muito boa. Infelizmente, ela é uma série muito longeva, então dá uma pesquisada aí nos jogos, mais ou menos, pra você saber por onde começar, que recomendar um ponto de entrada é muito difícil. Mas fica a minha menção honrosa aí. Só um segundo que a Paola tá tossindo. A garganta dela tá zoadinha. Mas vamos lá, o que eu realmente quero falar, primeiro num geral, e aí eu vou pegar um jogo de exemplo, que são os jogos em HD 2D da Square Enix. Eles são uma categoria de jogos Double A, né? Porque apesar de serem lindíssimos, essa estética de HD 2D acho que foi um dos maiores acertos da Square Enix nos últimos anos. Eles são jogos em pixel art, ou seja, não vão ter nem de longe o mesmo custo de produção de um Final Fantasy VII Remake da vida, ou até do remake que eu já mencionei do Romance em Saga 2, que é todo em 3D, tem uma estética anime. Então são jogos com um escopo um pouco mais reduzido, mas que sabem muito bem o que querem entregar e entregam isso muito bem. Alguns exemplos disso, os remakes dos Dragon Quest, 1, 2 e 3 que tiveram até agora, né, que a nossa amiga Kate trouxe alguns programas aí, ela já explicou um pouco sobre eles. Mas eu queria focar na franquia Octopath Traveler. Me enrolei pra falar. Octopath Traveler. Que foi meio que um jogo que trouxe isso à tona. O primeiro Octopath, ele é o primeiro e o segundo, né? Eles funcionam basicamente na mesma estrutura. Eles são RPG de turno tradicional. Só que você não tem um world map nesses jogos. Não no sentido tradicional que a gente tá acostumado, o Lucas que jogou aí, por exemplo, Final Fantasy 1. Você tem um mundo em aberto, que o seu boneco é maior que as cidades e coisa e tal. Você não vai ter isso. Como que funciona a franquia Octopath, né? Inclusive, ela me enganou, porque quando saiu o trailer do primeiro Octopath, eu pensei que seria um jogo no estilo da série Saga, e não é. Mas me enganou pro bem, vamos colocar dessa forma. Como que ela funciona? Você tem, no começo do jogo, uma escolha entre 8 histórias. O Octo vem daí, né? São 8 personagens. E você pode, a princípio, escolher qualquer personagem que você quiser para jogar. E aí você vai jogando os capítulos das histórias desses bonecos. Só que tem um detalhezinho, um caveat, por assim dizer. Você não precisa escolher um boneco e ir até o final com a história dele.
Cada história vão ter 4 capítulos e são 8 bonecos. Você pode, por exemplo, o nome de um deles é Oberic. Você pode fazer o prólogo da história do Oberic. Depois de fazer o primeiro capítulo dele, você pode escolher. Você vai pro capítulo 2, ou você pode escolher um dos outros 7 e fazer o capítulo deles. Ah, eu achei que tu ia fazer a história do Aberic também. Que é o Oberic e o Aberic. Ah, ok. E aí o boss final deles é o Ambernick, né? Caraca. Mas enfim, a princípio tem essa ideia de você poder fazer as histórias na ordem que você quiser. E ele tem um negócio que é um pouco diferente da série Saga, por exemplo, que esses protagonistas vão se encontrar. No primeiro Octopath, isso não é tão bem trabalhado assim. Você consegue recrutar todos os 8 protagonistas e fazer as histórias deles. Só que parece que foi algo que foi pensado um pouco depois, porque um protagonista, um boneco, né, não interage, não participa na história do outro. Mas você tem uma mecânica de skits, pra quem jogou a série Tales of, por exemplo, sabe o que é isso? Que os bonecos você pode apertar um botão e ver a reação dos bonecos em relação ao que acabou de acontecer na história de um deles. Tem um momento pesado na história do Oberic e a Primrose, que é outro boneco, ela reage nessas skits, só que ela não participou da cena. Então fica um negócio meio esquisito. Mas, fora isso, é um jogaço. Como que funciona a gameplay dele? Você tem... Cada boneco desse vai ter uma job própria. Tipo, o Oberic vai ser o cavaleiro, a Primrose é a dançarina, você tem o Cyrus, que é o mago, né? O scholar, por assim dizer. E você pode, além das jobs que eles mesmos têm, você pode, explorando o mundo, você acha formas de liberar jobs secundárias. Mas como que funciona? Você vai liberar as jobs dos outros personagens para usar em você mesmo. E aí o Oberic vai ter acesso a habilidades que a Primrose tem, ou acesso a magias que o Cyrus tem. Então ele tem um sistema de job muito robusto. E tem algumas jobs que nenhum dos bonecos tem acesso de cara, que estão espalhadas pelo mundo e você tem que encontrar. E aí isso gera uma customização muito bacana, até porque você não pode ficar repetindo jobs. Então você não pode botar todo mundo de cavaleiro ou todo mundo de mago, igual podia, por exemplo, no Final Fantasy V. Tem essa limitação. E aí no combate, o Octopath não inovou só nesse estilo HD 2D, não. Ele deu uma retrabalhada no combate de turno que também é muito bom. Como que funciona o combate, né? Ele é um turno clássico. Você vê no topo da tela a ordem do turno, a ordem que os bonecos vão jogar. Mas ele tem um sistema de fraqueza que os monstros, a princípio, todas as fraquezas deles são escondidas, mas eles ficam com um monte de ponto de interrogação embaixo deles. Sempre que você descobre qual é a fraqueza daquele monstro, aquilo fica visível permanentemente pra você. Então você pode abusar daquilo, vai tentando adivinhar, descobriu o que descobriu. Você não precisa ficar usando scan no meio da luta pra rever, nem nada disso. E por que é importante saber a fraqueza? Porque o jogo tem um sistema de stagger, por assim dizer, ou de break. Todos os inimigos, eles têm um escudo, por assim dizer, que tem um contador. Alguns inimigos vão ter 3 de escudo, 4 de escudo, enfim. Quando você acerta a fraqueza do inimigo, cada golpe diminui esse escudo em 1. E quando esse escudo zera, o inimigo perde o turno dele e fica vulnerável, ou seja, toma mais dano. Então a dança do jogo é você quebrar o escudo do inimigo, ir fazendo um setup enquanto você tá quebrando o escudo desse inimigo, para quando você conseguir dar o stagger nele, você causar a maior quantidade de dano possível. E aí o inimigo... O stagger dura um turno só? Um turno só. Ah, pode crer. Entendi. E aí o inimigo vai levantar e você tem que repetir isso. E em batalhas de bosses, por exemplo, os inimigos mudam a fraqueza deles. E aí você tem que redescobrir tudo de novo.
Tem modo fácil? Só pra me saber. Porque eu tô louco pra jogar esse jogo. Porque esse jogo é... Ah, mas é um jogo bem fácil mesmo assim. Não, é que ele é um mais jogo ou menos. lindo, sensacional de lindo. Ele é o cara, Aham. como a gente tinha comentado, eu tinha comentado com o Paquito, né? Por que diabos a Square não fez os Pixels Remasters assim, com esse visual, Sim. sabe? Mas vai lá, Paquito, desculpa. Não, relaxa, Lucas. Assim, eu explicando, é aquele clássico jogo que eu explicando parece mais complicado do que realmente é. Mas quando você pega pra jogar, é muito simples. É basicamente encontrar a fraqueza do inimigo, quebrar ele, moer ele de porrada, se ele não morrer, repete o processo. Óbvio que cada boss vai ter mecânicas únicas, vai ter toda essa doideira que a Square Enix gosta de fazer. Tem alguns sistemas complementares no combate que eu não vou ficar adentrando aqui pra não ficar muito complicado. Mas o grande chamariz desse jogo é a arte dele e assim, a trilha sonora dele também é uma sacanagem, tá? Música de combate nesse jogo é maravilhosa, música de os mapas assim, exploração. Por mais que você não tenha um world map igual no Final Fantasy 1, você tem que descobrir onde estão as cidades. Elas não abrem pra você de cara pra você selecionar no mapa. E aí você vai ter que selecionar, por exemplo, um grande canyon que a gente vai ter que atravessar. E no final dele vai ter uma cidade, mas você tem aquela seção que você está atravessando o canyon. Então é meio que um pseudo world map. Você só vai saber que a cidade está ali quando você descobrir. E tem encontro aleatório? Sim, ele tem Que- encontro aleatório, Que droga. mas não é um ritmo tão elevado já para começo. E você tem passivos que reduzem isso. Mas Ah, são, já sim, gostei. encontros aleatórios. Já gostei, Tem. porque assim, o que mais me faz não jogar esses RPGs é o encontro aleatório, cara. É uma coisa que me irrita muito, sabe? Uhum. Mas no caso do Octopath, eu acho que eles trabalharam bem esse ritmo de encontro. E você ter uma passiva que você aprende... Alguma das jobs ensina. Eu não tô lembrando agora qual delas. Mas alguma das jobs aprende uma passiva onde você reduz o ritmo de encontro, sim. Quando você quer só explorar e tal. Tá, Mas, cara, só uma pergunta rapidinho. É porque assim, quando fala job, eu entendo como trabalho. Ou seja, uma classe. Isso, Porque- uma classe. porque eu Mago, acho que- cavaleiro, dançarino. Eu pergunto isso porque eu acho que mais pessoas também não jogam RPG japonês, né? Então talvez não entendam isso. Então é só as classes, beleza. Isso, perdão. É que é job porque tem literalmente uma mercadora, tá ligado? Então é um trabalho mesmo. É. Saquei. Ah, o Dragon Quest tem também. Não, padrão, até desculpa aí por não ter explicado Tá. melhor isso aí. Beleza. Mas e o Octopath Traveler 2 eu não joguei, mas os problemas que eu tenho com o primeiro, aparentemente o segundo deu uma resolvida legal. E a franquia também tem o Octopath Traveler 0, que eu mencionei no programa das feiras de games e tal, que é uma adaptação de um gacha que tinha do Octopath Traveler. Então é uma franquia que, dentro do escopo dela, está dando certo, porque a Square Enix continua fazendo. Qual que é o maior problema desses jogos, sendo bem sincero pra vocês? É o preço. Eu ia dizer que talvez seja o mesmo problema que eu tenho com o jogo. Cara, mas não é. o eu preço. tô olhando aqui. Fala primeiro aí no Brasil, depois eu quero falar aqui, mano. Vai lá. É porque eu tenho que olhar. Como eu tenho ele na biblioteca, eu não lembro. Mas infelizmente, são jogos caros. Então, espera uma promoção pra pegar eles. Eu joguei ele na época do Game Pass, tá ligado? Quando Uhum. ter Game Pass ainda valia a pena. Só que eu não sei nem se ele tá no Game Pass ainda. A Square Enix, ela tem esse problema de precificação. Porque recentemente, por exemplo, tem um outro jogo que dá pra mencionar nesse estilo, saiu o The Adventures of Elliot. Que cara, é um Zelda da Square Enix em HD 2D. Acho que o pitch de elevador deve ter sido esse. É um joguinho de ação-aventura com alguns elementos de RPG, mas é isso. Cara, o jogo é 300 conto, tá ligado? Não tô desmerecendo o jogo. Mas acho que pra um jogo desse escopo um pouco mais reduzido, Pra um Double A, né? um Double A da vida, não acho que vale você cobrar $60, que é praticamente o equivalente, entendeu? Mas aí é coisa minha, vai de cada um. O valor é subjetivo também. Eu ia falar, no site da Nintendo são 50 libras, né? Que daí provavelmente são $50 também. Pro pessoal entender, um AAA é 70, 65, 70 libras. Sim, a precificação da Square Enix é um problema por si só.
Mas assim, deixa na wishlist se você tiver na Steam ou em alguma loja aí da plataforma que você jogue. E quando tiver uma promoção boa, pega pelo menos, nem que seja o primeiro Octopath, que ele já tá entrando em promoções um pouco mais agressivas. É um jogo muito bom, e até dá um spoiler do bem aqui. Quando você termina os 4 capítulos das 8 histórias, os créditos rolam. Então, em teoria, você terminou o jogo. Mas o jogo tem um conteúdo pós-game onde ele meio que junta pontas soltas que aparecem no decorrer dessas histórias e faz um, entre aspas, final verdadeiro. Eu, Paquito, não fiz esse conteúdo. O crédito rolou, eu parei de jogar porque eu já tava cansado. A estrutura narrativa do jogo, infelizmente, é cansativa. Eu posso dar outro spoiler do bem aqui pro pessoal, só pra regulação de expectativa também, não cair na mesma coisa que eu. Não esperem que, tipo assim, eu fiz agora aqui a mensagem, a missão da mercadora, encontrei, sei lá, o professor, e agora o professor tá no meu time, e ele vai fazer parte da história dela também. Cara, não esperem por isso. Cada personagem tem sua própria história, e é como se a pare dela nem existisse, tá ligado? Quando você tá na história dela. Exato. Então, cara, pra mim, isso foi uma decepção tão grande quando eu joguei, que eu dropei o jogo, tá ligado? Eu falei, porra, vai pra puta que pariu, e aí eu fiquei puto com isso. Mas então... Beleza, são 8 personagens, são 8 histórias, mas considere que são 8 capítulos isolados que se juntam no final pra fazer esse final verdadeiro do Paquito, que é só aí que eles começam a considerar que os personagens sequer se conhecem, tá ligado? Apesar de estar na mesma party. Então, se forem jogar, considere que você vai jogar 8 histórias e não montar uma party de 8 pessoas que vai se unir e todos só no final que eles vão de fato ter uma história como um grupo de fato e não um indivíduo cada um, tá ligado? Sim. Acho que isso também vale ressaltar, porque eu me decepcionei muito com isso, tá ligado? Então, porra, se a pessoa já foi com essa expectativa, um pouco menos chance de se frustrar, tá ligado? É interessante até você mencionar isso, porque casa com o tema, né? É um jogo que você vê que tem um valor de produção, especialmente na parte artística, mas que faltou uma grana aí pra eles terem mais tempo de lapidar essa parte narrativa. Mas assim, recomendadíssimo a franquia Octopath num geral. Se você não quiser jogar o primeiro, pode começar em qualquer um deles, eles são histórias autocontidas, uma não vai interferir na outra. Então, se você quiser jogar o mais recente, que já retrabalharam algumas coisas no sistema de combate, por exemplo, só vai no Octopath 0, no Octopath 2, cara, divirta-se. Qualquer um deles vai te atender e todos eles estão mais ou menos no mesmo escopo ali de Double A e tipo, são jogaços, tá recomendadíssimo. Meus colegas aí que ainda não falaram, meu amigo Alquimista, meu amigo Paladino, vocês têm jogos ou recomendações, ou pode ser menções honrosas aí, já que vocês trouxeram bastante jogo já durante o programa, tragam alguns aí pra esse finalzinho pra audiência. Divinity Original Sin 1 e 2. Cara, é verdade, a Larian, né? Excelente. A Larian, no geral, é uma empresa Double É, com exceção do Baldur's Gate 3, o resto é tudo Double A, né? Os Divinity, eles são um Kickstarter, né? Foi. Ah, não sabia. Tem aquele jogo que tu é Deus, do Peter Molyneux. Será que era Double A? Godus? Godus, é. Cara, sei lá. Godus? Tô brincando. Godus é o quádruplo A, é antes do quádruplo A existir. Se tu perguntar pra ele é o 10º A, tá ligado? Perguntar pro Peter Molyneux, ele vai inventar mais um A aí até ninguém conseguir contar, tá ligado? Vai botar um A gigante na tela pra você tirar pedacinho, igual era aquele cubo do jogo dele. É verdade. Então, poxa, eu tenho aqui alguns joguinhos de menção honrosa só, né? A maioria dos jogos que eu pensei enquanto a gente tava ali discutindo a pauta, eu trouxe ali, né? Que são basicamente joguinhos da Obsidian. Eu acho que o que sempre vem na minha cabeça é o Fallout New Vegas, que é um jogo excelente aí. Que talvez no futuro seja até interessante a gente fazer aí um episódio sobre ele, deixar isso aqui pra vocês. Tem ali o Kojimão, né? Que talvez dê pra puxar uma discussão. Será que os Death Stranding deles são Double A? Não. Será que são indie? São Será que Triple A. Aquilo é AAA na nossa Porra, cara, Eric. velho. Não, né? Não, é. Pô, olha, Mas em defesa do considerando- Kojima, ele tem um Double A sim, que é aquela franquia Zone of the Enders, né?
Aquela de robô gigante. Ah, mas Verdade. ele não foi ele que desenvolveu, né? Ele foi diretor Mas então- das cutscenes, uma coisa assim. Mas eu tenho uma discussão séria aqui pra trazer pra vocês. Porra, beleza, vocês disseram que o Double A é quando você tem que cortar algo específico em detrimento do jogo, né? Quando do orçamento. Pô, beleza, mas os Death Stranding teve que cortar toda a gameplay do jogo pra ter só as cinemáticas, tá ligado? Isso não considera que ele é um Double A? O pior é que quando ele começou o raciocínio, eu vi essa vinda. Cara, eu fui pego de surpresa. Tem mais, falando em cinemática, tem mais uns aí que eu queria trazer, também só a dimensão honrosa, que são basicamente todos os Telltale The Game, né, que anda um pouco ali no indie, anda um pouco no AAA, mas acaba, eu acredito pelo menos que ele fica ali nessa zona também, né, os The Walking Dead da vida, o Stay from the Borderlands, que é aquilo, né, jogos mais ou menos sob encomenda, que pegaram uma IP já conhecida e criaram um jogo por cima, mas já destrinchei Telltale até não aguentar mais, e meus amigos não aguentavam mesmo antes de eu sequer falar sobre ele. A gente também não aguenta. E, sim, meus amigos de vocês, eu quero dizer, né? foi mal. Você não se considerar, Não, porra, eu tava querendo falar de você. tu entendeu. Tá, o que eu ia dizer? Tá, eu só quero trazer mais uma última discussão, então, já que eu só trouxe uma menção honrosa aí, mais palhaçada. Tem como, então, por exemplo, uma empresa indie, pior que agora é sério mesmo, uma empresa indie, vou supor aqui, né, criar tanto sucesso no primeiro jogo, que a sua sequência deixa de ser um indie, que os jogos que veio na minha cabeça também, quando a gente estava discutindo pauta, são dois muito específicos, que são Silksong e Hades 2. Cara, esses jogos são indies Sim. ainda. Tipo, beleza, tem uma equipe pequena e tudo mais, ambos, né? Só que, caralho, ambos já tem quase que orçamento infinito em relação ao primeiro jogo, tá ligado? Mas aí também vem o valor aplicado na produção. Entendeu? Uhum. Eu acho que o valor aplicado da produção, por exemplo, do Silksong é o próximo se não menor, ao Hollow Knight. Entendeu? Não. Eu acho que bem foi mais, maior. cara. É maior. É porque eu não joguei, tá, Muito gente? mais, Eu maior. não joguei. Bem maior. Eu não joguei. Não, é justamente por isso. A produção de Silksong, tipo, gastou muito mais do que o Hollow Knight. Mas não vai muito mais gastar mesmo. igual uma Sony da vida, porque, Não, primeiro, não precisaram fazer marketing desse jogo. Não, Né? Exato. As O empresas. álbum não é um AAA, as- isso de fato não Eu é. acho que as empresas que queriam anunciar pra ter marketing pra elas, entendeu? Ó, tipo a Xbox, né? Olha aqui, ó, vai rodar Silksong no Xbox aqui, entendeu? A mesma coisa. Sim, Então, sim. não, pra mim eles são Não, eu indie, cara. concordo. Pra mim eles são total indie. Na verdade, Pra mim é... a Team Cherry é o exemplo de indie, tá ligado? É o exemplo perfeito de indie. Cara, ok, eu concordo também, só que eu ainda fico com essa dúvida. Eu não tenho essa dúvida também, não tá tão claro assim, ó, não, é isso e ponto pra mim, tá ligado? Eu acho que ele é um ainda que orbita ali já com um pezinho no Double A, apesar da essência, da alma dele ser indie, tá ligado? Mesma coisa eu vou dizer pro Hades 2 também. É que eu não acho que seja É. quanto dinheiro o estúdio tem. Eu acho que é quanto dinheiro, tempo de produção, tecnologia e tudo mais que o estúdio aplicou no jogo. Eu penso assim. Mas é isso mesmo que eu tô falando. Mas não, é o que eu No caso Tá. no caso do Silksong e do Hades 2, eu acho que ainda se encaixa com o indie por conta da publicadora, né? Tanto a Team Cherry quanto a Supergiant, eles produziram e venderam jogos, publicaram jogos, É né? verdade. Não teve uma Então, por publisher mais que gigante eles por tenham cima, dinheiro, não tem uma publisher multibilionária por trás, né? É verdade. Você tem os acordos ali com Microsoft, Sony e tudo mais para distribuir os jogos, mas toda a parte pesada, né, foi feita por eles mesmos. É verdade. É, Porra, então eu acabei de pensar num novo termo aí pra gente cunhar. Triplo I. É esse já que isso já são. a gente tá um Double pouco A. atrasado nesse termo aí. Eu ia falar, já ouvi esse termo já. Tem uma... Essas apresentações de jogo na internet, tem uma que se chama Triple I Initiative, ou Triple I, né? Initiative. Que é uma feira só de jogos indie. Mas esse raciocínio que o Paulo levantou, a gente pode, na real, então, classificar o Castlevania novo lá como Double A, né? Que agora tem a Konami por trás e a galera que fez o Dead Cells, que é um jogo indie. Ela e o Sim, verdade. Darwin Paradox lá. O Darwin Paradox também é outro Darwin exemplo bom. Paradox. Tava- Inclusive, Teve aquele Metroidvania do God of War que saiu recentemente.
Que ele é da Sony, teve. mas ele foi coproduzido por um estúdio que fazia jogo de celular. Sim. Verdade. Inclusive, a Konami é um exemplo de o porquê que vale a pena investir em jogos menores, né? Ela tá fazendo Double A, porque ela tá voltando agora, né? E tá indo pro caminho mais seguro, que é de investir pouco e ter um retorno menor pra depois ir aumentando esse retorno, né? Pra mim, a Konami tá fazendo muito certo. Cara, desde que aconteceu algo ali muito específico com a Konami, tudo na vida dela só melhorou, cara. Tomara que a Konami se torne a próxima Capcom, né? A Capcom, depois que voltou a acertar... Não, eu só acho que o Kojima tem dinheiro hoje pra comprar a Konami, tá tudo bem. O Kojima é um mas aí ponto se fora da curva. Ele trilhou as 3 indústrias aí, né? Se a Konami virar a Capcom, qual que vai ser a IP grande dela que ela vai ter que sacrificar pra continuar grande, tá ligado? Porque a Capcom fez isso com o Mega Man, tá ligado? Pra Capcom crescer, ela pegou Mega Man, sua alma agora vai pro inferno. E não tem mais Mega Man. Isso que aconteceu com a Capcom, a única explicação. Mais ou A menos. Konami já enterrou Metal Gear, né? Não, Metal Gear que não é da Konami, né? Mas no caso da Capcom com o Mega Man, ela vai lançar um Mega Man novo. Já foi. Lançou aí recentemente um anunciado. Pragmata, né? Falaram que é Mega Man. Não, caralho, vai lançar um. Vai lançar o Mega Man Double A. Sim, mas vai. É que vai ser, em vez de ser o Mega Man X, é o Mega Man A, né, cara? Ai, não. Nossa, cara. Acho que chega, né? Vamos pro encerramento, né? Acho que é uma boa. Vamos. São 2 aqui já. Acho que a melhor forma de fazer essas transições é quando o Eric faz uma piada bosta, né? Não tem jeito. Eu já faço pra isso. Já claque ambulante. Vamos lá. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio de discussão / cagação de regra, não sei. Mas, para variar nem um pouco, gostaria de estender a conversa para vocês que estão nos escutando. O que para vocês qualifica um Double A? É uma linha arbitrária? É um feeling? A gente quer saber um pouco a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixa aí na seção de comentários. Deixa aí também quais são os jogos Double A que vocês mais gostaram de jogar ou que vocês recomendam para as pessoas, já que esses jogos nesse nicho não costumam ter tanto marketing. Seja você o marketing, bota aí nos comentários. Se você tiver um comentário um pouco mais longo que não caiba aqui no Spotify ou no YouTube, você pode mandar para nossa caixa de e-mail, ultimaporção@gmail.com. Já é o nosso episódio 60, a gente vai pegar todas essas cartas, todos esses comentários para ler. Então corre aí e escreve. E gostaria de pedir para todo mundo que está escutando também, deixem as estrelinhas aí no Spotify, deixem o like aí no YouTube. Vocês não têm noção do quão importante isso é para divulgação do podcast, para espalhar o nosso caos aqui, internet afora. Quebra esse galho pra gente aí, se você tá escutando agora, para e deixa o like, deixa a avaliação. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, nós temos o Instagram e o Blue Sky do Última Poção. Todos eles vão estar aqui no Linktree. Também vai estar no Linktree o nosso canal lá do YouTube. Se é a sua plataforma de preferência, você vai poder escutar a gente por lá também. O nosso monge tá upando os episódios lá. Nosso amigo Alquimista está fazendo lives na Twitch. Quais são os dias que você tá fazendo live, Eric? Opa, todas as terças e quintas ali às 7h30 da noite até umas 10h20, mais ou menos, 10h30. Eu sei que antigamente era terça e sexta, mas aí sexta eu tô com um compromisso semifixo agora. Então terças e quintas aí, espero vocês lá. E eventualmente aí, um sábadozinho vai ser alguma coisa com a galera aí. Tanto com a galera da live também, pessoal aqui do Poção completamente convidados também, pra gente fazer uma gracinha aí juntos em live também. Então você, ouvinte convidado, galera aqui do Poção também, mas pode me acompanhar lá, twitch.tv/alquimistaeric. Isso aí, recados dados, nosso amigo Monge vai colocar o Linktree aí na descrição. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de, como sempre, jogar muito videogame. Tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês. E, como o Paquito disse, joguem muito videogame, independente de quantos eyes eles têm. Caralho, roubou minha frase. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Um beijo.
Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não se esqueça de jogar mais videogame, sempre.